Olá, meus amores, eu estou Tati Pinheiro e serei sua guia na sua jornada do autoconhecimento. Estou aqui em São Paulo, vim para um evento com a Meire Yamaguchi. Eu vou fazer um talk show, um esquema diferente de palestra, né, no evento dela amanhã, e resolvi dar uma paradinha aqui para conversar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado muito e que eu acho de suma relevância para trazer aqui para vocês. Mas antes de mais nada, peço que você já curta esse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ativa as notificações, porque o danado do sininho vai te ajudar a saber e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E olha que é muita coisa acontecendo nesse canal. Então, meus amores, vamos lá. Eu ontem participei de um podcast como convidada da Paula Cabral, da Quântica Desperte. Aliás, tem uma live que eu fiz aqui no meu canal com a Paula, para quem quiser assistir. Depois eu deixo o link aqui para vocês na descrição. E a gente ficou ali uma meia horinha antes do estúdio liberar para a gente começar a gravação. A gente ficou uma meia horinha conversando e tal. A Paula, ela tem uma pegada, eu não diria que é religiosa, porque não é, mas ela tem uma coisa muito forte com Jesus e com a Bíblia e tal. E aí ela falou para mim assim: Tati, está acontecendo o que estava previsto na Bíblia, né? Os falsos profetas estão aparecendo, mas a gente vai ficar sabendo quem são eles. Por que eu trago esse assunto para vocês? Porque eu, Tatiana, não estou conseguindo mais assistir a quase nada no YouTube dos canais que eu assistia. Vou dizer para vocês que eu só tenho conseguido assistir o Henrique Gasparetto, tá? E gosto de uma live ou outra com alguns convidados de algumas outras pessoas e assisto, né? Mas assim, o que eu quero dizer, eu consumia muito esses vídeos, né? Ficava assistindo direto. Agora eu não tô conseguindo, porque, gente, tá tudo ressoando estranho comigo. E eu tava achando que eu é que tava estranha. Só que eu comecei a perceber que não. Conversando com algumas pessoas desse meio holístico, eu percebi que estamos todos com esse sentimento de estranhamento. É como se o que a gente ouvisse não fizesse mais sentido com um saber interior. Veja bem, não é que eu tenha conhecimento de nada, não canalizei nada, não recebi nenhuma mensagem, nada disso, mas é que a minha alma me diz o contrário do que eu estou ouvindo e vendo nos vídeos que eu acompanho aqui no YouTube. Eu não vou nem falar de Instagram, né, gente? Porque vocês sabem que Instagram eu só faço porque eu sou obrigada a fazer. Não gosto, não consumo. Acho o conteúdo de Instagram extremamente superficial e tem que ser, a proposta, né, dessa rede social é assim mesmo. Mas eu tô falando mesmo do YouTube. E eu falei, bom, se é uma questão que não é só minha, então eu acho relevante e vou levar isso lá para o meu canal para a gente propor um debate. Eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui nos comentários como vocês têm se sentido. Vocês podem até ter percebido que eu me afastei um pouquinho, eu não estou fazendo mais os vídeos aqui diários. Eu estou num momento extremamente reflexivo, não é nem introspectivo, eu já estive em momentos introspectivos, agora eu estou num momento reflexivo. E eu não sei exatamente como está sendo travada essa guerra da luz e das sombras, mas que a gente está num momento muito crítico, isso eu tenho muita certeza, dentro de mim, isso é muito real. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser utilizado pela Matrix, porque senão acaba que a gente entra num universo que teoricamente é contra a Matrix, contra esse sistema, né, contra o sistema financeiro, político, educacional, enfim, social que impera no mundo, né? E a gente acaba se perdendo um pouco, na verdade, do que é essa liberdade da Matrix, porque a gente precisa dos meios da Matrix para se comunicar, para levar a nossa mensagem, né? E aí, quando a gente percebe, a gente está num ritmo enlouquecido, né? Trabalhando que nem maluco e sem pausas, sem reflexão, sem meditação. Então, isso para mim é estar trabalhando para a Matrix. Só que, vamos dizer assim, por um lado bom da Matrix, se é que existe um lado bom da Matrix, entende?
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente ser manipulado, ainda mais agora nessa reta final. Outra coisa que a gente tem percebido, e aí não sou só eu, né? Como eu falei para vocês, eu conversei com alguns outros terapeutas holísticos que são muito sérios e que eu mantenho contato. Outra coisa que a gente tem percebido também é a questão... Nossa, que faz uns barulhos, né? Não sei se está vazando para vocês. Leva uns sustos de vez em quando aqui, acho que é o ar-condicionado. Enfim, estou num hallzinho de espera do Airbnb que eu fiquei aqui em Pinheiros. Mas esperei que eu me perdi. Outra coisa que eu tenho percebido, assim, é que a gente está ficando numa... É como se quem estivesse mais protegido energeticamente, tá? Vamos dar o meu exemplo, por exemplo. Eu estou protegida energeticamente, beleza. Mas aí, de repente, meu marido não tá. E aí acontece alguma coisa com o meu marido para me desestabilizar. Entende? Isso está acontecendo muito. A gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente está protegido, fazendo as nossas meditações, as nossas orações, seja o que cada um acredita e faz, seja rituais, né, de limpeza energética e tudo mais. Só que você tem um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, que não estão ali, de repente, vibrando nessa mesma sintonia que você, não estão se protegendo como você, e aí eles abrem brecha. Então o negativo, a sombra, não consegue te desorganizar, mas aí ele vai e te desorganiza em parte, porque ele mexe com algum ente querido seu. Então é alguém que fica doente, sei lá, um problema financeiro de última hora, enfim, né? Principalmente os animais, hein, gente? Bora ficar muito esperto com os nossos animaizinhos, porque eles fazem uma limpeza energética e muitas vezes o que é para vir para a gente acaba indo para eles. Então, protejam sempre seus animais energeticamente, conversem com eles, digam para eles: olha, não é função sua me proteger, só me envie amor incondicional, tá maravilhoso assim. Sabe, liberem eles desse encargo, né, que eles são anjinhos que tomam para si, né, essa energia, e não é legal. Eles acabam adoecendo, muitas vezes falecendo, como foi o caso do meu Bolinha, por exemplo, né, que vocês acompanharam aqui quando eu perdi ele. Então, gente, eu diria para vocês assim, esse cansaço extremo que estamos todos sentindo, essa desorganização emocional, é quase que como uma angústia de que algo vai acontecer, a gente não consegue identificar se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Isso está sendo muito comum para todos que estão no processo de despertar. E por que eu digo processo de despertar? Porque eu realmente não acredito que nenhum de nós tenha despertado completamente, mesmo esses gurus de internet, não acredito. Porque quem tiver de fato desperto nesse mundo, ou está trabalhando para as trevas, ou já está ascensionado e não devia estar aqui, né? Então eu acho que assim, a gente está num processo de aprendizado, de conhecimento, de expansão da consciência, né? E nesse sentido, a gente ainda fica impactado por essas variações energéticas que acontecem. Ainda tem as variações energéticas que realmente de fato estão acontecendo, vindo para o planeta, como é o caso da ressonância Schumann, né? Há pouco tempo eu vi um vídeo do Chris Kitts lá no PAV, ele explicando que não é que a energia do planeta Terra mude, mas sim é uma energia externa que está chegando para o planeta. E a ressonância Schumann, ela mede isso. De qualquer forma, é uma energia que interfere na gente, né? Na vibração do planeta e, consequentemente, na nossa vibração. Então, ainda tem essas oscilações bruscas, né? Um dia está 25, outro dia está 7, aí outro dia vai para 60, aí outro dia cai para, sei lá, 32, sabe? Está sendo muito louco, a média era 7,8, 8,3, se eu não me engano. Então, a gente está tendo muitas oscilações também nesse sentido. Eu acredito muito que a gente tem que realmente voltar para si, seja por meio da meditação. Para mim é muito difícil a meditação, como eu já falei para vocês, seja por meio de uma meditação ativa, né? Eu tenho conseguido fazer isso quando eu estou fazendo esteira, por exemplo, ou lavando uma louça, né? Ou seja, por meio das orações, para quem tem essa fé.
Mas assim, tem que ter um momento do dia, eu diria que uns 2 momentos do dia, de repente quando você está acordando e antes de dormir, para um tempo, tenta zerar a sua cabeça, desliga o celular, deixa a mente solta. Vai começar num primeiro momento a vir várias pendências, coisas que você tem que fazer, mas chega um ponto que é quase como se desse um clarão, assim, e aí a gente entra em conexão com alguma coisa superior, né? Talvez o nosso eu superior, né? Que é o nosso ser divino. E aí a gente começa a ter insights e downloads e a entender uma série de coisas. Para mim, o momento que eu acordo e um pouco antes de dormir são momentos muito interessantes, porque eu realmente vou relaxando, vou entrando em teta e aí consigo acessar essas informações, mesmo que não seja direcionado. Mesmo que eu não deite ali e diga assim, meus mentores, utilizem agora esse canal, eu estou aberta para receber informações. Não, mesmo que eu não fale nada. Nesse momento que eu estou adormecendo, que eu estou acordando, por isso que eu gosto tanto de ficar com essa preguicinha antes de dormir e na hora de acordar. E é uma outra coisa que a gente também tem que respeitar, porque a gente entra na loucura do dia a dia e começa a achar que isso é perda de tempo, né? E não é. Esses momentos são extremamente importantes para o que a gente está vivendo agora. Então, meus amores, aqui é um vídeo de alerta para que vocês estejam atentos ao que está acontecendo dentro de vocês, ao que está acontecendo ao redor de vocês e ao que está acontecendo no mundo. É o famoso orar e vigiar de Jesus, né? Que não é para o outro, não é apontando o dedo nem julgando o outro, é para nós mesmos. A gente tem que estar orando e vigiando o que está acontecendo conosco em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, porque isso vai diretamente afetar o nosso padrão vibracional. Então fica aqui o meu alerta, comentem aí para saber exatamente como vocês estão se sentindo e fiquem muito atentos, gente. Quem vier com uma verdade absoluta, por favor, não assistam mais. Cuidado, a Matrix, sabe o lobo em pele de cordeiro? É isso aí, a Matrix está se utilizando, né, de algumas pessoas na internet que são muito carismáticas, que são muito eloquentes, muito articuladas, sabe, para continuar manipulando vocês. Só que é sair de uma bolha da Matrix para ir para outra bolha da Matrix. Então, muito cuidado com qualquer movimento que seja de idolatria, que seja de seguir cegamente, sabe, que seja não questionar. Fiquem muito atentos. Porque, como eu sempre falo e eu continuo repetindo, isso vai virar um jargão meu, mas não existem verdades absolutas a não ser que não existe verdade absoluta, entendeu? Porque cada um de nós acessa um campo de informação, né? E dentro do que a gente está acessando, aquilo é uma verdade para a gente. Mas, de repente, outra pessoa já tem um campo mais expandido, já acessa outras informações que são outras verdades. A nossa mente é extremamente limitada na terceira dimensão. Então, tem coisas que a gente nem consegue entender, que a gente nem conseguiria, que está para além da nossa possibilidade mental. Então, por isso que às vezes a gente sente alguma coisa, porque aí sim o nosso divino, né, é extremamente poderoso e sábio, mas a gente não consegue compreender, porque aqui é terceira dimensão, aqui é quinta dimensão, então, ou mais até, né? Então, bora ficar atento, combinado? E eu volto aqui com novidades muito em breve para vocês. Beijo, beijo. Fui!